Bem, vamos falar aqui da Ponte Preta. A Macaca vem na tela. Após Rodrigão e Fábio Sanches serem liberados para as férias antes da última rodada, a Macaca soltou mais uma nota dizendo que Camilo e Ednei também não vão participar do duelo contra o Coritiba. O motivo da liberação é o mesmo: desgaste físico desses jogadores durante a reta final do Brasileiro. A presença deles no clube é incerta. Inclusive, todos já retiraram os pertences do Majestoso e se despediram dos funcionários. Com parte do time já liberado para as férias, Kleina segue ajustando a equipe para o jogo contra o Coritiba, que acontece amanhã às 7 horas da noite. A ideia do treinador para essa partida é dar oportunidades para os jovens jogadores que foram pouco aproveitados durante toda a temporada, servindo também para observar os atletas para 2022. E quem entrar em campo vai fazer de tudo para manter o bom retrospecto da Macaca contra o Coritiba no Moisés Lucarelli. Isso porque a última derrota para o Coxa no Majestoso foi em 2005 e de lá para cá foram 8 vitórias da Alvinegra e 3 empates nos 11 jogos disputados. E eu quero falar com você que é pintor, quero falar da Corbella Tintas, a parceira do pintor. É onde você encontra a linha de tintas Coral Decora Efeitos. São 4 efeitos especiais para realizar a decoração que sempre sonhou. Efeitos Velvet Nuade trazem um toque de suavidade para os ambientes, sugerindo conforto e tranquilidade. Efeito cimento queimado para espaços modernos e despojados, dando aquele toque sofisticado ao ambiente. Efeito mármore para uma decoração imponente, inspirada na beleza e riqueza da pedra mármore. Deixe a linha Coral Efeitos Especiais levar mais beleza para sua casa, que você encontra na Corbella. Corbella. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou, achou fácil. Se preferir, compre pelo zap 3307-4179 ou então no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Bom, vamos comentários aqui da Ponte Preta. Macaca, Júlio Nascimento, falando aí o jogo que você transmite pela Rádio Bandeirantes na sexta-feira. Finaliza a Macaca na participação na Série B. Pois é, Batista, e provavelmente a gente vai ter um time muito alternativo, né? Vários jogadores aí recebendo oportunidade. E vale a pena lembrar, né? Ano passado, nessa mesma circunstância, apenas de cumprir tabela, a Ponte fez 7-2 no Figueirense, no jogo que reacendeu o Moisés, né? Moisés fez 3 gols e a partir daquele momento ele passou a ser um protagonista na Ponte Preta, depois recebeu oportunidade com o Fábio Moreno. Então a minha expectativa é para que esses jogadores que receberam poucos minutos em campo nas últimas rodadas, de repente consigam se destacar. E um dos jogadores que eu estarei de olho, que eu acho que pode ainda agregar valor técnico em 2022 na Ponte, é o Thales, né? Um meio-campista que sofreu com as lesões, sofreu com a falta de ritmo, né? De sequência, mas em condições, com ritmo, pode ser uma peça importante para a Ponte ano que vem. Agora, CH, seria interessante que o Gilson Kleina, o resultado do jogo não vale nada. Colocasse em evidência aí jogadores, principalmente aqueles que a gente não teve a oportunidade de fazer uma avaliação, e o próprio torcedor, para que desse algum indicativo se eles merecem ou não permanecer no Majestoso, né? Eu sou partidário dessa sugestão que você está dando. Porém, a gente não pode tirar conclusões com um jogo onde a parte de motivação, por exemplo, não é a ideal. Mas vale. Eu acho que tem jogadores na Ponte que seria interessante a gente assistir um pouco mais. Agora, não pode se tirar a conclusão. A gente já conhece umas 3, 4 peças interessantes que vieram da base. Zagueiro, lateral, meio-campista, desses que a gente já está acostumado. Por exemplo, esse Igor Maduro aí, eu nem sei se ele tem condição de jogar. Esse Igor Maduro, eu gostaria de ver mais, né? Aí, Pedrinho de volta, será que o Pedrinho amadureceu? Enfim, outras peças aí. Eu acho que vale, Batista. Mas agora nós vamos entrar na Ponte Preta de uma situação bem difícil até para a gente analisar. Porque a diretoria nova, a gente não sabe com que treinador a Ponte vai contar com o ano que vem. Como será o investimento? Vai ser um super time? Vai ser um time modesto? Vai ser um time para subir na Série B? Não vai. Vai permanecer uma base. Eu sugeri isso aqui ontem. Manter uma base, né?
e também o treinador, pelo menos para o Campeonato Paulista, porque tem pouco tempo. Enfim, eu espero ver sim novidades amanhã no jogo, legal. Olha, o Júlio Nascimento falou desse jogo do ano passado, que não valia nada também, contra o Figueirense. E o Léo Naldi, eu lembro que entrou nesse jogo lá no segundo tempo. Exatamente. Verdade. E aí, o Moisés, nossa, entrou o Leonaldo, gostei demais da participação dele. Então, esse tipo de jogo ele serve para isso, né? O próprio Moisés, que recebeu a oportunidade nesse jogo, não era o titularíssimo que ele é hoje, naquela oportunidade. Foi a estreia do Thiagão, né, Gleger? Exatamente, estreia do Thiagão. Ô, Batista, sabe por quê? Porque é o seguinte... O Thiago Lopes. É o seguinte... O jogador está indo cumprindo tabela e tal. Aí o que acontece? Você pega os caras que vinham jogando, a motivação realmente não vai ser a mesma. Agora, você pega um cara que não teve oportunidade, que não teve uma sequência, põe ele para jogar para você ver. Porque ele vai querer mostrar o que aconteceu naquele jogo figueirense. Os caras querem mostrar que tem condições. E eu acho que tem que dar oportunidade realmente. Essa questão aí dos meninos aí, Igor Maduro, Pedrinho, provavelmente eles estão focados lá no Sub-20, né? Que vai jogar contra o Santos, inclusive, essa semana. E precisa vencer o jogo. Então, mas esses outros que não estavam tendo oportunidades, eu colocaria para jogar com certeza, até para ter um planejamento para 2022.